capítulo 2. Vamos ler o capítulo inteiro de Jonas. Amém? Glória a Deus. Jonas capítulo... Já ligou ali, né? Ótimo. Jonas capítulo de número 2. Se você trouxe sua Bíblia, Jonas é um daqueles profetas menores, aqueles livros menores também, né? Dos profetas que se ouve muito pouco na igreja. Mas esse aqui eu acho que você já deve ter ouvido, com certeza, uma palavra sobre Jonas. Quem já ouviu falar de Jonas? Diga amém. 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 Se a gente perguntar lá embaixo na escolinha também, eu acho que todas as crianças vão dizer que já ouviram. Vamos lá, capítulo 2, se você não sabe, o capítulo 2 de Jonas, ele é um salmo, ele é escrito, ele foi colocado, construído em forma de salmo. Então, quando você lê esse capítulo, realmente parece que você está lendo um texto de salmos, porque é um salmo, é uma oração que Jonas fez. Diz assim o versículo de número 1: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Agora começa o salmo, versículo 2. Se você quiser ler em voz alta, fica à vontade, amém? Ele disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração, no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a Tua própria misericórdia. Mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que voltei Te pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a palavra de hoje seja clara, direta e objetiva, que ela cumpra o seu desígnio. Fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus com muita alegria. Dê fortes palmas. Um dos erros que as pessoas fazem ao ler o livro de Jonas, um dos erros mais cometidos, é você chegar para alguém e perguntar: do que fala o livro de Jonas? Do que trata o livro de Jonas? E a pessoa, imediatamente, a resposta que vem na sua mente é um livro que fala da história de Jonas. Então, quando alguém pergunta: do que fala Jonas? Fala de Jonas. Ou do que fala Jó? Fala de Jó. E o livro de Esther, do que fala? A história de Esther. Só que na verdade não, isso é um erro. O livro de Jonas fala de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. O livro de Esther fala de Deus. E olha que o livro de Esther é um livro que não aparece o nome Deus. Inclusive esse detalhe. Então, se a gente lê o livro de Jó, o que fala o livro de Jó? Fala de Deus. A revelação de Deus no livro de Jonas é uma revelação para nós. Então, quando você lê os 4 capítulos de Jonas, você não está lendo a história de um profeta, de um homem que foi e fez ou não fez, não é isso. Nós estamos lendo sobre Deus, o que Deus fez. Então, a história de Jonas, ela é uma história, do livro de Jonas, é uma história muito impactante, ela é muito forte. Porque ela começa falando, e você pode observar, desde o primeiro versículo desse livro, que vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, é um livro que começa com a informação que Deus falou com Jonas. E Jonas, ele era um profeta.
E o profeta, ele tinha que ter dois sentidos aguçados, dois sentidos espirituais aguçados. Quais eram os dois sentidos? Visão e audição. Muitos profetas contaram daquilo que eles viram. Isaías capítulo de número 6, eu vi o Senhor assentado. Ele vai falar da visão que ele teve. Você lê, por exemplo, Ezequiel 37, eu vi um vale de ossos secos, é uma visão que ele teve. Ezequiel capítulo de número 1, eu vi os querubins, eu vi uma roda que para onde eu me movimentava, essa roda se movimentava, visão. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias 18, o que você vê? Eu vejo um oleiro trabalhando sobre rodas. Eu vejo um vaso na mão do oleiro. Quem está entendendo, diga amém. Então os profetas geralmente falavam das suas visões, ou dos oráculos, daquilo que eles ouviram de Deus. O profeta Jonas não teve visão. O profeta Jonas era um homem que ouvia Deus, e ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E o problema de Jonas, você vai encontrar nesse livro, não era discernir se era de Deus ou se não era de Deus. Ele tinha certeza que Deus estava falando com ele. Às vezes a pessoa fica com dúvida: será que é de Deus? Será que essa voz, meu Deus, será que esse sonho é de Deus? Será que aquele profeta foi usado por Deus para falar comigo? Jonas não tinha esse problema. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele conhecia a voz de Deus, ele entendia quando Deus falava com ele. E a palavra que Deus falou com Jonas, o problema não foi discernimento se era ou se não era de Deus. O problema foi o conteúdo da fala que Deus disse para ele. Porque Deus falou para ele, versículo 2: você vai se levantar e você vai para uma cidade chamada Nínive, e você vai pregar a minha palavra em Nínive. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vai pregar para eles arrependimento, que eles têm que se converter, porque se eles não se converterem, eu vou enviar juízo e julgamento sobre eles. E quando Jonas recebe essa mensagem de Deus, Jonas fecha o coração. E a pior coisa que existe a uma pessoa é essa pessoa ouvir Deus falar com ela e ela fechar o coração dela. Jonas fechou o coração: não vou, eu não quero ir, porque se eu for lá e eu levar essa palavra, e se eles se arrependerem, eles vão se converter e Deus vai fazer uma restauração na vida deles. Eu não vejo isso coerente, eu não acho isso justo. O problema de Jonas é que ele não achava justo Deus restaurar, salvar, libertar os ninivitas. A mentalidade de Jonas era a mentalidade de religioso. Não é justo, porque eles não servem a Deus, porque eles são violentos, porque eles são assassinos, porque eles são pecadores. Não é justo. Ou seja, Jonas, ele de certa maneira se achava superior àqueles ninivitas. Quem está entendendo, diga amém. Ele se achava superior. Não, como que Deus pode fazer? Como que Deus pode restaurar? Ou seja, ele se coloca no lugar de Deus. Não vou. E a primeira revelação de Deus que eu vejo nesse texto é que Deus falou com Jonas, e Deus não obrigou Jonas a ir. Quando Jonas falou: eu não vou, eu vou para o outro lado, diz a Bíblia que ao invés de ir para Nínive, ele desce para o porto de Jope, ele compra passagem para Tarsis, ele fala: eu vou lá para Tarsis, não vou para Nínive. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu ele fazer isso. Por que Deus permitiu? Porque Deus nos deu uma palavrinha chamada livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Então se eu falar que eu não vou, Deus não vai colocar um negócio na minha frente e falar: não, você tem que ir lá, pelo amor de Deus, vai lá, né? Deus não vai fazer isso. O filho pródigo, quando falou assim: pai, eu quero minha herança, eu vou embora. O que o pai fez? Está aqui a herança, você quer ir embora? Está aí, vai, está ali, a porta aberta. E ele foi. A primeira revelação de Deus em Jonas é um Deus que não obriga. Quem está entendendo, diga amém. Ele não se impõe. Ele fala conosco, ele fala ao nosso coração, mas ele não te obriga a você permanecer, a você fazer, a você cumprir aquilo que ele tem para a tua vida. Percebe que Jonas, Deus mandou ele vir para um lado, ele foi para o outro lado. É igual Deus mandar você ir lá para o Rio Grande do Norte e você fala: não vou para o Rio Grande do Norte, eu vou para o Rio Grande do Sul.
barco, naquele navio, ele desce para ir em direção à cidade de Tarsis. E sabe o que aconteceu? Capítulo de número 1. Sabe o que aconteceu? Deus levantou uma grande tempestade. E existem tempestades que acontecem na nossa vida exatamente por nós estarmos fora da direção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Existem problemas, existem caos, existem situações na nossa vida que nada mais é do que um resultado de Deus mandar você fazer algo, ou você ir para um lado e você escolhe ir para o outro lado. Ele começou a viver um caos. Ele começou a viver uma miséria na vida dele. Ele vai para o barco, para o navio, e diz a Bíblia que ele dorme. Ele vai para o porão daquele navio, ele deita e dorme. E não é que ele estava tranquilo. Não confunda tranquilidade com apatia. Ele estava apático. O que é uma pessoa apática? É uma pessoa indiferente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Navio lá pegando, eu ia falar pegando fogo, mas não é pegando fogo não, quase afundando, água entrando, o navio balançando de um lado para o outro. Ele deitou no porão, ele dormiu. E não é porque ele estava tranquilo, ele estava cego espiritualmente, ele estava surdo espiritualmente, e na cabeça dele estava tudo bem. Só que não estava tudo bem. Ele estava fora do jogo, ele estava fora da vontade de Deus. Tem pessoas que saem da vontade de Deus e elas acham que está tudo bem, mas não está. E começa a fazer, começa a ir, e parece que está dando certo, mas Deus não está no negócio. O problema de Jonas não era dinheiro, ele tinha dinheiro para comprar passagem. O problema de Jonas não era um navio para ir, o diabo preparou até um navio para ele ir. Só que Deus levantou uma tempestade. E naquela tempestade os marinheiros ficaram desesperados. Começaram a jogar as coisas para fora do navio para diminuir o peso. E quando eles foram para o porão para tirar coisas do porão para jogar para fora do barco, eles encontraram Jonas dormindo. Eles acordaram Jonas e falaram assim: mas o que você está fazendo aqui? Quem é você? De onde que você veio? Quem que é o teu Deus? Você não está percebendo que o negócio está quebrando tudo lá em cima? Como que você está aqui apático? Tudo que está acontecendo. O diabo é tão sujo, irmãos, que a vida da pessoa está acima, parecendo um negócio, parece um liquidificador a vida da pessoa, e ela acha que está tudo bem. E quando ela percebe, o barco já afundou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Chegaram para Jonas e disseram assim: Jonas, quem é você? E ele começou a falar: eu sou Jonas, eu sou um profeta, e eu sou servo do Deus que criou todas as coisas, inclusive esse mar. Ele criou os céus e a terra, ele criou todas as coisas. O Deus que eu sirvo é o Deus criador de todas as coisas. E Jonas aqui, ele não faz papel de fingido. Jonas aqui, ele não faz o papel de não sabe o que estava acontecendo, mas ao contrário, ele assume a responsabilidade. Ele fala: a culpa é minha, eu estou desviado, eu estou fora da direção de Deus, e se vocês me pegarem e me jogarem para fora do barco, a tempestade vai cessar, porque eu sou o problema, eu que sou o caos aqui. E os marinheiros disseram: então nós vamos fazer isso mesmo, já que é para fazer, nós vamos fazer. E jogaram Jonas para fora do barco, queridos, e imediatamente a tempestade cessou, o vento cessou, porque Jonas era o problema ali. Amém. Só que a história vai dizer, aqui no capítulo de número 1, o último versículo, que Deus preparou um grande peixe, versículo 17, e esse grande peixe tragou Jonas, e Jonas esteve 3 dias e por 3 noites nas entranhas daquele grande peixe. Quem entendeu, diga amém. Ele é engolido pelo peixe, mas ele não morre. Daí entramos no capítulo 2, que é o capítulo que eu li para a gente comentar hoje. Quem está me ouvindo, diga amém. E o que diz o capítulo de número 2? Diz que Jonas não morre, mas ele é engolido por aquele peixe. E naquele momento ele lembrou de orar.
E aqui começa um propósito de Deus na vida de Jonas. E o capítulo 2, e o versículo de número 2 vai dizer: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Posso ouvir glória a Deus? Ele vai dizer: do ventre do inferno, percebe o lado poético? Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas vai trazer uma segunda revelação acerca de Deus. Ele vai dizer para nós que não importa o estado que você esteja, não importa a condição que você esteja, ainda que você esteja pagando pelas consequências do seu erro, se você parar e clamar a Deus, Deus Ele é bom, Ele é misericordioso para ouvir a tua oração e para te responder. É por isso que eu acredito que nessa noite, independente do jeito que você entrou aqui, independente da tua condição, se você está bem ou se você não está bem, se você está na direção ou está fora da direção, se hoje você clamar a Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo para ouvir a tua oração e para trazer resposta para a tua vida. Diz o Senhor para ti nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Aplauda o Senhor por isso. Se eu pudesse resumir o livro de Jonas, e eu fiz isso quando eu escrevi o meu livro sobre Jonas, está lá na minha coleção de obras, eu diria que o livro de Jonas fala sobre oração. Porque no capítulo de número 1 fala dos marinheiros que oraram, mesmo sem conhecer Deus, e sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ouviu a oração dos marinheiros. O capítulo 2 fala de Jonas que estava desviado, mas ele orou e Deus ouviu a oração de Jonas. Posso dizer amém? E o capítulo 3 vai mostrar os ninivitas orando. O capítulo 3 vai mostrar o rei de Nínive orando e Deus ouvindo a oração deles, e Deus perdoando, e Deus restaurando. E o quarto e último capítulo, Jonas revoltado, ele ora e Deus ouve a oração dele. O capítulo 2 fala que ele orou ao Senhor. E ele começa a falar da situação em que ele estava. Ele disse: eu estava no inferno, eu clamei e Deus me ouviu. Eu estava na angústia e eu clamei e Deus me ouviu. A minha alma, versículo 8, ou melhor, versículo 9, a minha alma desfalecia e Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha voz. Sabe o que eu acho tremendo, queridos? Que Jonas em nenhum momento culpa Deus. Em nenhum momento ele se faz de vítima. Em nenhum momento ele vai perguntar a Deus: por que eu estou passando por isso? Não, mas em todo o tempo ele fala: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me perdoa, Senhor, me dá mais uma nova oportunidade de voltar lá no templo e adorar o teu nome no santuário. E sabe qual eu acho maravilhoso no livro de Jonas? É que Deus, Ele dá uma nova oportunidade para Jonas. Eduardo, sabe o que é isso? Deus é um Deus de oportunidades. Não era nem para você estar aqui, mas Deus te deu